amigas, amigos, camaradas, presto tributo a todos quantos fundaram e formaram o Bloco de Esquerda, aos seus 250 promotores, a muitos outros que nos acompanharam desde a primeira hora e a todos aqueles que em todas as horas e todos os dias deste transcurso tão vertiginoso e, no entanto, tão intenso, vêm refundando e fundando dia a dia o Bloco de Esquerda. Fundadores somos todos e todas. Aquilo que é a função deste partido, que é o do seu transporte no tempo e da sua visão de sociedade, é qualquer coisa que nunca ficou definido numa última palavra, num último modelo, está sempre em atualização, porque o mundo se atualiza, porque a luta de classes traz novos exemplos, porque cada um e cada uma vai também trazendo marcas e cunho de várias identidades sociais e da forma como nós combatemos aquilo que é o sistema opressor. Sim, porque nós somos uma bandeira dos oprimidos. E quando alguns de nós pensámos em formar o que veio a ser o Bloco de Esquerda, era uma decisão que era pesada entre várias hipóteses. Enfim, tinha havido a tragédia do fracasso da União Soviética, do chamado campo socialista, tinha a União Soviética culminado numa caricatura, num crime organizado, numa desesperança tremenda para todos aqueles que acreditavam que o socialismo e o fim das classes seria o caminho para a humanidade, para a defesa do ecossistema, mas para a defesa da humanidade ela própria. E para superar essa tragédia e manter a convicção no socialismo, era preciso renovar o socialismo, incorporar-lhe as características que tinham feito com que ele atingisse os limites trágicos da sua experiência anterior. Não se podia escolher o caminho do Partido Socialista, então rendido totalmente a Tony Blair, à terceira via e caminhando paulatinamente para a integração numa superestrutura política europeia que ainda hoje é a desgraça que nos atormenta. Depois tínhamos duas hipóteses, normalmente nas grandes rupturas da história são as duas hipóteses que são prosseguidas. Uma era a de ter paciência, reagrupar no dogma, fechar as portas, tentar manter o arsenal e, enfim, fazer a política fortaleza, culpar de tudo quanto se tinha passado alguns traidores e não procurar analisar a fundo aquilo que tinham sido as causas de uma insuficiência, de um erro e de uma tremenda e gigantesca fraude da história. Esse era um caminho. Nós não quisemos seguir esse caminho. Nós tínhamos outro caminho, e o caminho foi o da renovação do socialismo e da compreensão que as marcas da cidadania têm de ser as marcas do socialismo. E que a cidadania para nós tinha várias dimensões políticas. Está no começar de novo. O trabalho tinha uma dimensão de cidadania. A liberdade tinha uma dimensão de cidadania. O género tem uma dimensão de cidadania. O ambiente tem uma dimensão de cidadania. Todas as formas de empreender a luta, de escolher o lado certo nas contradições da sociedade, estão nas várias dimensões da cidadania. E também, no começar de novo, dizia-se logo, o nosso projeto, 2 pontos, a democracia para o socialismo. Isso ajudava a resolver, em dinâmica, em movimento, muito daquelas que tinham sido as querelas das esquerdas anticapitalistas durante décadas e décadas. Para uns, o caminho para o socialismo era a democracia de alta intensidade, para outros a democracia era uma via para um socialismo de alta intensidade. E ali estávamos e ali nos encontrávamos, dentro desta formulação, evitando querelas ideológicas e doutrinárias que dividiram mais do que juntaram, quando a relação de forças era claramente adversa. Mas fomos mais longe porque ali defendemos a modernidade dos direitos, a luta contra o conservadorismo, e isso foi uma força tremenda
que emergiu na sociedade portuguesa, que não é unicamente reclamada pelo Bloco de Esquerda, porque não foi, porque ela foi movimento e alma social, mas que nós partilhamos, que nós demos combustível, nós demos a capacidade dessa explosão, foi bastante fraturante na sociedade portuguesa, da modernidade dos direitos e da conjunção dos direitos civis, dos direitos de género, de todo o tipo de direitos, com os direitos sociais clássicos, com aqueles que eram a bandeira de sempre, de mais de século e meio, dos movimentos socialistas, dos movimentos comunistas, todos aqueles que de uma forma ou de outra traziam consigo a bandeira de Marx. Isso está tudo no Começar de Novo e estão outras coisas que também nos definiram, como por exemplo, cara à Europa, dizermos não queremos uma Europa federal, queremos uma comunidade de Estados soberanos. Defendemos uma ideia de Europa, sim, mas feita pelos povos, constituída pelos povos, com uma constituinte dos povos. Uma outra Europa, outra escala, mas uma escala respeitadora dessas dimensões todas da cidadania e da capacidade soberana de cada povo, de cada história, de cada pátria, mesmo que ela seja uma pátria internacionalizada. Estava aí também a nossa profunda repulsa pela guerra, por pertencermos à Aliança Atlântica, à NATO, a tudo isso e defendendo, desde sempre, o desarmamento e o caminho para um contrato mundial dos povos. Definimos a nossa posição sobre a globalização. Essa globalização que tem vindo a evoluir ao longo do tempo, mas também a marcar e a adensar as suas características que à época nós estudámos como a globalização capitalista, iníqua e predadora do planeta. Continua a ser o nosso grande inimigo. Ele não é um fantasma, ele realmente regula e desregula a nossa vida de todos os dias. Eu creio que nós marcámos um projeto que foi evoluindo, que tem sempre capacidade para se expandir, para encontrar novas facetas, novas cores, porque nós fomos aquele partido de todas as cores, somos aquele partido de todas as cores, mas essas facetas vêm de um projeto próprio. Porquê é que o Bloco de Esquerda se afirmou na sociedade portuguesa? Porquê é que o Bloco de Esquerda não foi uma experiência momentânea de um partido qualquer? Porquê é que o Bloco de Esquerda tem um caminho próprio e tem um apoio social próprio? Porquê? Porque as suas identidades, postas em conjunto, fazem um todo global, coerente, resistente à ofensiva capitalista e verdadeiramente alternativo. E essa coerência e essa consistência alternativa marcaram um espaço político, continuam a marcar um espaço político. E não é por acaso que é a única força que se impôs no mapa político depois dos partidos terem sido formados no tempo da Revolução do PREC. Todos os outros, mesmo até aqueles que em determinados momentos lograram eleger muitos deputados, foram por aqui e por além, desapareceram na espuma do tempo. Não é o caso do Bloco de Esquerda, não será nunca o caso do Bloco de Esquerda, que tem estas características imanentes, que tem esta capacidade de influência e de transformação. Nós estamos num novo patamar, no patamar em que podemos dizer que, do ponto de vista ideológico, das ideias, do corpo das ideias, e não apenas dos afetos, das ideias, no corpo das ideias, nós temos que marcar terreno em relação àquilo que são as tentativas saudosas da social-democracia. Os social-democratas podem ser e serão, em muitas circunstâncias e situações, nossos aliados em lutas e combates daqueles que, como nós, socialistas, nos pusemos à esquerda dos social-democratas, daqueles como nós, comunistas, nos pusemos à esquerda dos social-democratas. Mas uma coisa é certa, a crise estratégica da social-democracia é ela própria inultrapassável, porque a social-democracia precisa do Estado-nação para aplicar uma política fiscal redistributiva. O que é que nos conta esta história da turma do Panamá? A turma do Panamá acabou com isso. Não há possibilidade, onde há uma pressão fiscal sempre para baixo nos Estados
individualmente considerados, não há possibilidade de redistribuir nada do ponto de vista do rendimento do capital. E, portanto, das duas uma, ou como preconiza o Bloco de Esquerda, o seu papel na sociedade, na propriedade pública dos setores estratégicos da economia está garantido, e isso é a garantia da distribuição social de rendimentos, ou então não há caminho nenhum para uma esquerda alternativa. E nós estamos neste lado e estamos nestas condições exatamente porque sabemos da democracia para o socialismo. Não há democracia intensa, de alta intensidade, sem um forte setor público na economia, sem uma forte participação política e social, mas também não haverá socialismo, nem caminho verídico, genuíno, autêntico, para uma mudança completa do modo de vida e da sociedade, se não tivermos o controle sobre os principais meios de produção da economia, da riqueza e da finança. E essa ideia do socialismo não terminou. Ela está muito jovem e vai precisar de outros 17 anos, de outras formas, e vamos, caros amigas e amigos, grandes camaradas, nós ainda vamos passar por muitas geringonças.